lá desde 2019 a gente voltou a estar dentro, em 2019 não, 2020, a gente voltou a estar dentro da Brasil Júnior com o Biacher. Em 2021 a gente teve Lucas Gregório, representando a área de negócios. Também teve Tomás, em 2020, que acabei esquecendo, que fez parte, né? E eu e a Mari, a gente olhou e, pô, a gente tem que respeitar essa história, velho. Hoje a BJ não pode ser mais a BJ sem a Paraíba. Então já fico chamado para vocês ano que vem, tá vendo, Valéria? A BJ já não é mais a BJ sem a Paraíba dentro dela. Mas isso é um pouco da minha história, resumidamente, bem resumido mesmo. E espero que a gente possa ter um ótimo papo aqui, conversar tudo que a gente pode conversar, enfim. Não sou o melhor do mundo em nada, mas tenho certeza que o que eu puder contribuir com vocês vai ser incrível. Também quero aprender muito, afinal, toda vez que eu estou dentro do Ninho, que eu me encontro com vocês em si, desde o ano passado, ano retrasado até, sempre aprendi muito, né? Então, espero que seja uma troca muito gostosa aqui entre nós. Gente, e detalhe, Cauã ano passado passou pela mesma coisa que eu, ele também foi diretor interino de expansão, então ele começou, porque a Anavi depois assumiu, né? Acho que alguns aqui conhecem a Anavi, porque passaram pelo Ninho ano passado, mas o Cauã, ele participou do iniciozinho do Ninho, né, Cauã? Então ainda pegou o início. Isso. Cara, eu acho que foi os 2 meses iniciais do Ninho, amiga, se eu não me engano. Que a Ana Vitória ela veio entrar em maio, mais ou menos, né? Então foi por aí, deu pra ter uma boa vivência ainda com a galerinha, sabe? Pronto, muito massa, gente, que vocês conheceram o Cauã. Queria muito trazer ele aqui, porque ele é uma das maiores inspirações que eu tenho hoje no movimento. E agora, Lucas vai fazer algumas perguntinhas direcionadoras. E aí vocês também podem perguntar, tá? Porque esse é o propósito da conversa, que Cauã agregue para vocês através das nossas perguntas, mas que se surgirem algumas dúvidas de vocês também, perguntem. Porque como eu falei antes dele entrar, ele sabe de muita coisa. Ele falou que eu não sei de tudo, mas cara, esse cara que tá falando aqui com vocês é uma das pessoas que mais me ajudam hoje. Então aproveitem e suguem muito dele. Vai lá, Lucas. Show. Então, pegando essa pegada do MEG ainda, calma. Queria saber o que te fez permanecer no MEG. Qual foi o sentimento, qual foi o que lhe fez fazer você querer continuar essa jornada? Pô, Lucas, lá em 2017, eu acho que eu até já tive uma apresentaçãozinha que eu trouxe para vocês, mas eu sempre fui um cara meio inconformado com tudo, sabe? Meio puto com tudo que acontece no mundo, não gosto de nada que acontece aqui. Mas eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Até uma frase que eu falo muito: conformismo sem ação não gera transformação. E é muito real, tipo, eu vivia enraivado com todas as coisas que aconteciam, mas eu não estava fazendo nada em si. E eu vi no movimento o ponto de você ter muito conformismo, mas mais do que inconformismo, você tem ação. Então isso me apaixonou, sério. Esse ponto foi uma das principais coisas que me apaixonou dentro do movimento. E ver que era um bando de jovem, tudo doido ali, trabalhando voluntariamente, gastando o maior tempo da sua vida, às vezes dedicando mais a isso do que a própria universidade, do que a própria família. Acontece muito isso. Só que por quê? Por uma causa maior, né? Então isso me encantou muito no movimento, né? E esse é um ponto que até hoje me faz, se o movimento me pagasse, eu nunca sairia dele, eu diria isso, sabe? Porque, cara, é muito incrível o tanto que a gente gera com o pouco que a gente tem. Então esse foi um fator que sempre me fez me fez o sentimento de querer fazer parte e de sentir que ali eu tinha alguma coisa de importante para o mundo. Então, esse é o primeiro ponto que me segurou muito no movimento, né? Outra coisa já foi sobre as pessoas em si. Dentro do movimento, eu diria assim, toda a minha vida foi onde eu conheci as melhores pessoas da minha vida. Juro, tipo, sem sombra de dúvidas. Mas por quê? Não é porque eram pessoas iguais a mim, né? Porque eram pessoas muito diferentes, mas que esse somatório das diferenças fazia com que a gente se unisse por algo em comum, sabe? E assim, quem me conhece sabe, tanto que eu sou fascinado por pessoas, quanto que eu sou fascinado por estar ao lado de pessoas boas que me façam melhor, sabe? Então esses pontos foram coisas assim
bem fora da reta, que hoje me reforçam muito sobre o movimento, tá? Mas lá atrás também, quando eu entrei, eu não vou mentir, eu tinha muito viés de, cara, eu preciso ser algum profissional melhor. Eu vim de Roraima e eu quero fazer com que Roraima seja um lugar melhor. Então, preciso estar no meio de onde as coisas acontecem. Então, o movimento ele também foi muito uma resposta de como me profissionalizar da forma certa, né? E é o que eu digo, cara, assim, já quase fiz metade do curso de engenharia, já trabalhei em 4 cantos diferentes, tô um pouco mais no meio do curso de administração, vivi muita coisa, sabe? Por mais que jovem. Só que o movimento, eu digo que foi a minha maior escola para tudo que eu tenho hoje. Foi a minha maior escola de experiências, de profissão, de lidar com situações tensas e intensas, né? Então, eu diria isso, sabe, Lucas? E é louco que, pelo menos, eu acho que a Valéria também passou por isso, dessa vivência de você vai construindo uma história, você vai acumulando experiência, vai juntando, 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 até ver que você não é o mesmo quando você entra na EJ. E é muito massa isso. Agora, essa galera, Vitinho, eles passaram já pela parte de documentação, estão no processo de tirar a documentação e já estruturaram as áreas deles, né? A maioria já definiu o diretor, já definiu quem é de cada área. E eu queria saber o que você pode dizer assim da questão dos processos internos que um EJ tem que ter, na sua visão. No caso, quais os principais processos internos que um EJ tem que ter para que ela seja, digamos assim, operante, né? Funcional. Beleza. Ó, cara, muito simples para mim, né? Pode ser que não seja assim. É simples falar. Mas realmente, estou aqui para falar, então o desafio é vocês desenrolarem. Essa é a real. Eu passei por isso, agora é hora de vocês. Mas, gente, cara, para você fazer com que uma J opere, você precisa de 2 coisas. O que sustenta uma empresa? Querendo ou não, é financeiro. Você precisa ter capital para você sustentar a operação, para você poder capacitar seus membros, para você poder fazer com que haja uma melhoria contínua ali dentro. E outro lado é que você precisa ter corpo executor, né? Mão de obra, pessoas que executem. E o executem o quê? Projetos, serviços, produtos, enfim. O que é que cada uma das EJs de vocês façam. Essa é a premissa básica de qualquer empresa, gente. Eu preciso entregar algo para alguém e preciso receber para que eu consiga fazer que minha operação continue. Então, basicamente, vendas e execução, cara. Isso aqui é o core business de qualquer J no Brasil, sabe? Assim, de forma mais grosseira. Então, até trazendo um pouco da minha história, gente, eu vim de uma J, por mais que ela fosse grande, mas ela sempre foi uma J que sofreu muito por conta de pessoas, né? Eu iniciei meu ano com 7 pessoas. Ano passado eles iniciaram com 5. Esse ano iniciaram com 4. Cara, para uma J que fatura 100 mil, imagina o caos disso. Que tem que vender muito e projetar muito, né? Então, eu sei da realidade, da dificuldade de você ter pessoas para vender e ter pessoas para executar. Mas a gente sempre teve muito claro esse ponto, que, cara, a gente precisa entregar o melhor produto que a gente tem, o melhor serviço, a melhor solução, porque a gente sabe que a gente entregando essa solução, esse cliente, ele vai virar um parceiro nosso, ele vai voltar para casa, ele sempre vai estar conosco. E a gente sabia que a gente precisava vender, a gente precisava saber vender para quem a gente estava vendendo, para que a gente conseguisse fazer com que a EJ pudesse crescer, que a gente tivesse processos melhores. Um exemplo, que a gente pudesse pagar viagens para a galera, para os eventos tipo o Ened. Pô, eu fui para o Ened 2019 pelo minha EJ. Eu fui para o EDL em São Paulo, que é o Encontro de Líderes Nacional, pelo minha EJ, com tudo pago. Por quê? Porque a gente sabia que a gente precisava vender e projetar bem, porque isso seria benéfico para nós, sobretudo para nós mesmos, né? Então, beleza, regulamentação tá ok, tem que ter regulamentação, vocês têm que ter time, tem que ter uma boa distribuição de cargos, mas acima de tudo, vocês têm que saber qual é o dever de vocês. Quer saber que vocês precisam ter ali aquele processo de venda minimamente estruturado e saber o que vocês estão entregando, né? É isto. Show. Aí, agora partindo para as áreas específicas, eu queria saber na tua visão quais os processos de cada área, né? E nessas áreas que a maioria das empresas tem, que é o como costume, né? Gestão de pessoas, marketing, comercial, administrativo financeiro, presidência, vice-presidência. Acho que estou esquecendo de algum. De EJ para J tem vários cargos, né? No nosso mesmo criaram o cargo de negócios, que era marketing comercial, enfim. Mas,
Cara, se tu até pode ir trazendo cada uma das áreas, eu vou tentar falando aqui já o que eu vou lembrando, se eu esquecer de alguma, você me traz. Mas eu vou partir primeiro da que eu fui, né? A área de presidência em si. E que muda muito, tem vários tipos de presidência que a gente tem dentro das EJs, mas o padrão que hoje a gente mais encontra no Brasil em si, como um todo, é que a presidência ela é muito responsável por trabalhar a estratégia daquela empresa, né? Então, ela fazer com que a EJ ela saiba para onde ela está caminhando e que ela continue caminhando seguindo aquele caminho, certo? Então, a presidência tem muito esse lado estratégico de conseguir criar esse plano, ele por mais que ele seja o mínimo viável, sabe? Mas a gente tem que ter um direcionamento, a gente tem que ter algo que norteie a empresa e fazer que ela consiga caminhar para esse caminho, para esse lugar que a gente quer chegar, né? Então, não somente ter ali a estratégia, mas entender como que cada uma das diretorias das áreas estão trabalhando, se elas estão fazendo as coisas certas, né? Diante da estratégia. Aí a gente vai tentar mais trazer pontos que são assim mais importantes dentro de cada uma, sabe? Que a gente sabe, pô, a empresa nascendo e tudo mais, a gente não vai conseguir fazer tudo que uma área pode fazer, mas a gente tem que entender o que é o essencial. Eu acredito que para a presidência seja isso. Já para o lado de pessoas, GP, GG, enfim, gestão de pessoas, é, é muito o lado de você ter o cuidado pessoal com aquele profissional para que ele possa continuar fazendo tudo que ele precisa fazer, certo? E muitas vezes a gente olha isso com viés de finanças, né? Eu tenho que ter dinheiro para pagar uma boa experiência, eu tenho que ter dinheiro para pagar uma puta imersão e tarará, tarará. Gente, processos iniciais, até falando da nossa J, a gente já teve processos que, pô, em partes do ano, que quase não teve caixa, então a gente teve que parar toda a operação de gastos. Mas a experiência, a jornada dos colaboradores, ela não se faz somente com dinheiro, né? Existem várias formas de vocês estarem fazendo isso. E a pessoa que cuida da gestão de pessoas, ela tem que olhar muito para isso. Como é que eu crio uma jornada que faça sentido para os meus membros, para que eles continuem trabalhando, entregando o que eles precisam entregar, mas que eles se sintam bem dentro desse lugar, né? Que eles possam chamar esse J de minha J, de minha casa, né? Então, a gestão de pessoas, ela tem que saber muito trabalhar a jornada do membro, tá? Assim, sobretudo. E essa jornada tem que ser muito bem alinhada à estratégia. Falando da parte comercial, cara, eu acho que assim, diretoria comercial, diretoria de vendas, diretoria de negócios, enfim, qualquer que seja o nome, a gente tem que entender muito claro. Quem está em vendas é basicamente quem está fazendo o sangue da J rodar ali, né? É as veias de uma empresa. E como a gente sabe, se o sangue ele parar de rodar no teu corpo, o corpo morre. É isso, né? O sangue ele tem que sempre correr, às vezes, todos os dias. Comercial é isso, essa mesma analogia. Todos os dias a gente tem que ter uma rotina muito clara de vendas, né? Sobretudo de vendas. Mas não só sobre vender, mas como eu falei anteriormente, a gente tem estratégia, ela tem que ser muito bem alinhada. Novamente, a presidência ela tem um papel muito importante nisso, para eu saber o que eu preciso fazer dentro do meu ano, dentro do meu ciclo, seja o ciclo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, para que o pessoal que está dentro inserido da área comercial, eles entendam que, cara, quanto mais eu vendo, quanto mais eu gero oportunidade, melhor vai ser o dia a dia da minha J, né? Melhor vai ser a experiência que propriamente GP vai poder estar dando para a minha J, melhor vai ser a experiência que cada um dos membros vai poder vivenciar, as viagens, as capacitações, tudo, né? Então, é muito foco em saber tocar funil de vendas, saber se relacionar com quem você está vendendo, sobretudo, né? Conseguir se relacionar, por mais simples que seja, gente, mas quando você constrói um relacionamento, você consegue chegar muito mais a fundo onde você quer alcançar aquela venda, enfim, o que quer que seja. Então, tocar funil e ter esse relacionamento é passo base, tá? Cara, existem muitas outras coisas sobre o mundo comercial. Existem muitas outras coisas sobre o mundo de vendas. Eu fui vendedor pra caramba na minha J. Até ano passado desci da área de presidência do conselho para vender junto de AJs, né? Mas o ponto comum com todos é esse, é que você precisa saber se relacionar e saber tocar o funil da maneira certa. Você precisa alimentar aquele funil lá em cima com o máximo de leads possíveis. Então, pô, se eu
tenho uma meta de 5 mil por mês, e eu sei que o meu ticket médio é de R$ 1.000, então eu preciso ter, no mínimo, lá na minha parte de negociação, esses 5 mil. E aí eu preciso fazer essas conversões lá em cima. Então, para eu chegar em 5 mil no meu ponto, no meu final do funil, eu preciso ter, sei lá, 50 leads. Então, vocês sabem que a missão de vocês é mensalmente ter 50 leads, sabe? Isso precisa ser muito claro para vendas, né? Precisa ser muito claro, como eu falei, rotina, gente, é o sangue. Parou um dia, é um dia que você está deixando de vender. É um dia que você está matando o seu corpo. No caso, matando a EJ. Tá? Mas vamos lá. GP, presidência, vendas. Tem financeiro, né? Muitos EJs trabalham com a ótica de financeiro, que às vezes é o próprio pessoal de GP. Opa, só um minuto. Vocês estão me escutando bem, gente? Estamos. Ótimo. Em algumas EJs, a área de financeiro, ela é dentro da área de gestão de pessoas, né? Às vezes é vice-presidência de gestão, enfim. Mas, inicialmente, o fluxo da área financeira, quando se tem ela, é muito voltado, gente, para primeiro, se existe uma área financeira, tem que haver fluxo monetário. É isso, né? Então, se existe fluxo, é muito para ter uma área que consegue cuidar, fazer um planejamento financeiro básico, para que vocês, primeiro ponto, não gastem mais do que vocês estão vendendo. Premissa básica. Afinal, vocês estão falando de uma gestão que vocês vão ficar um ano, quando vocês saírem, vão ver outras pessoas no ano que vem, que elas precisam também ser beneficiadas. Então, cara, você gastar tudo que você tem com a experiência que tu vai deixar para o ano que vem, com a prosperidade que tu vai dar à tua EJ. Então, a parte financeira em si, ela tem que olhar muito nos longos prazos. O que hoje eu faço, que vai fazer com que minha empresa júnior ela se mantenha no futuro, né? Então, eu vejo muito nesse aspecto, e também a questão que muitas vezes a parte financeira também é a parte que fica mais com questões burocráticas. Como vocês estão vivendo, regulamentação, questão de impostos, que tem empresas juniores pagam impostos, né? Vocês conseguem ser isentos, mas para isso, o seu financeiro ele tem que conhecer bem, então já é um papel também. Pô, se eu não quero pagar imposto, então eu, enquanto financeiro, vou ter que estudar o que eu posso fazer para não pagar impostos e já conseguir abater isso, né? Então, existe também uma ótica muito estratégica de financeiro em conseguir minimizar o máximo das saídas que uma EJ pode ter. Então, pense muito nisso. Como é que eu, enquanto financeiro, vou trabalhar hoje para que meu futuro ele seja melhor, para que os membros que eles entrem no que vem, eles não peguem o caixa zerado ou dívidas, que já aconteceu, por sinal, pasmem. A PB Júnior, ano passado, nós pegamos a PB Júnior, ela tinha uma dívida de R$ 10.000, gente. E tinha quase nada no caixa. Então, percebam, nós, enquanto PB Júnior, se a PB Júnior vive isso, por que o Machado não pode viver, né? Primeiro ponto. Então, não é um demônio isso, não demonizem, mas também não façam disso a realidade, por favor. Aprendam com os erros dos outros. E a gente viveu isso, a gente viveu quase 4 meses tendo que pagar uma dívida e não podendo fazer nada com o time. A gente não podia dar uma camisa pro time, não podia pagar uma imersão pra galera. Pô, é chato isso, né? Então, por isso que o financeiro tem essa visão, de a gente conseguir olhar para o futuro e conseguir já ter um trabalho estratégico em cima disso, e muito também pela questão de como que hoje, com o meu planejamento financeiro, eu consigo abater o máximo de contas, eu consigo fazer com que a minha J tenha uma melhor fluidez, né, dessa grana. Quais outras áreas, Lucas, que eu posso ter esquecido aqui? Área de projetos, né? Por exemplo. Projetos. Pô, não posso esquecer de projetos, né? Fui consultor sugado, mas, cara, projetos é uma das áreas mais complexas que tem dentro de uma empresa júnior, ao passo que ela começa a crescer. Por quê? Quanto mais projeto, mais você vai precisar de execução e você vai ter que manter qualidade, você vai ter que aprender mais. E quanto mais pessoas chegam, você vai ter que passar todo o conhecimento de um projeto para aquela pessoa. Né? E que, porventura, às vezes uma pessoa entrou com um mês no EJ, já está liderando um projeto. Acontece sim, gente. Uma pessoa que acabou de entrar no curso. Olha aí, aqui, ó. Então, falando de projetos em si, primeiro ponto, gente, a área de projetos ela precisa entender com muita clareza tudo que ela executa, tudo que ela pode executar. Porque vendas não. Vamos supor que na época da EJA a gente não sabia fazer projeto financeiro, só supondo, tá, gente? A gente sabia. Eu supor que não sabia fazer projeto financeiro. Aí vai lá minha área de vendas e vende um planejamento financeiro. E aí?
projeto se lascou, entendeu? Porque como é que a gente vai executar? A gente vendeu um negócio que a gente não sabe executar. Então, uma das principais importâncias quando a gente olha para a área de projetos ou qualquer coisa que seja o nome, é em você ter total know-how, a diretoria em si, do que você pode entregar, do que você faz. Então, todos vocês que estão aqui, gente, independente de só ser da área de projetos, tá? Todos vocês precisam ter muita clareza do que vocês e cada uma das suas EJs fazem e podem fazer, tá bom? Literalmente parte da... Isso, no caso, projetos, entregas para o mercado, etc. Isso. Então, a diretoria de projetos, ela precisa fazer com que essa gestão do conhecimento, ela consiga chegar a todos. Então, como que eu, com um mês de EJ, já estou executando o projeto? Porque a minha área de projetos, ela tem todos os artifícios ali, todos os processos bem elaborados para que quando eu entrar, eu vou aprender sobre a parte de finanças, vou aprender o que é planejamento financeiro, vou aprender o que é fluxo de caixa, o que são saídas e entradas, o que é uma DRE, enfim. Então, eu preciso ter a gestão do conhecimento muito bem feita para que esses projetos aconteçam, e eu preciso ter uma gestão de projetos também muito bem feita, para que quando eu tenho esse fluxo, tem 3 projetos que estão acontecendo simultaneamente no EJ. Eu tenho que saber gerenciá-los, né? Eu tenho que ter pessoas que consigam executar, elas têm autonomia para execução e tem que saber gerir isso aqui. Porque se eu não gerir, o que vai acontecer? Era para ter uma entrega que era semana que vem, só que eu não estou fazendo gestão disso e aí eu atrasei a entrega em uma semana. E aí? Como é que fica a imagem da empresa? Né? Como é que fica a questão do próprio cliente? Como que ele vê vocês? Então, até do compromisso que vocês fizeram via contratual, né, de entregas. Então, da forma que vendas é a veia, né, é o sangue que corre nas veias da empresa, projetos é o coração, que está sendo alimentado ali por aquele sangue. Ele tem que bater de acordo com o que o sangue está rodando, né? Porque no momento que vocês pararem de executar projeto, aquele sangue vai estar rodando, vai inflar, e pronto, taquicardia. Pronto, ferrou. Fudeu, PJ com um monte de projeto, tudo parado, vocês vão ser processados, e clientes processam PJs, tá bom, gente? Já entendam isso. A partir do momento que vocês estão numa empresa júnior, vocês estão numa empresa privada com CNPJ, tá? É uma empresa verdadeira, de mercado, tá bom? O júnior, no final, para quando vocês estão errando, não muda nada. Na justiça, todo mundo é CNPJ, tá bom? Então, coração parou, galera? Vai dar ruim, e já deu, para muita gente, para muita J, tá? Então, novamente falo, entendam por esses aprendizados que vocês não precisam passar por isso. Se teve galera que já passou por essas problemáticas, não é o caso de vocês, tá? Que mais, Lucas? Tem mais alguma área? Você tá mutado. Eu acho que não, né, Valéria? Não. Não, até pergunto para vocês, Valéria e Lucas, caso vocês tenham também outros pontos que vocês gostariam de acrescentar. Porque eu fui falando muito da minha vivência, né? Sim, acho que, tipo, quando você falou da área de projetos, se liga muito também à área de experiência do membro, porque é onde você consegue, quando você vende, você roda o projeto e você entrega a vivência empresarial para o membro, sabe? Porque, assim, gente, era uma coisa até que a gente estava conversando esses dias com as AJs federadas, porque todo mundo, né, vocês sabem do Enege, já falei para vocês sobre o Enege, e aí tem uma galera que está tentando ir para o Enege e eles estão dando o jeito que dá. Eles não estão conseguindo vender projetos, estão indo para aquele lado, vamos fazer rifa, enfim, vamos dar um jeito. Eu falo, tá, mas que vivência empresarial vocês estão entregando para os membros de vocês, sendo que vocês poderiam estar indo para o Enege através dos projetos que vocês conseguem entregar para o mercado. Então, peguem isso muito para vocês, sabe? Cara, e é algo que a gente discutiu muito na imersão do conselho, né, Valéria? Sim. Que vocês, certo, a empresa, isso vai ligar muito a galera da ADM Fim. Muitas vezes passa na EJ a imagem que a galera da ADM Fim é mão fechada, assim, é os carrascos de dinheiro da EJ, mas é o investimento do membro, que é algo que a gente vem discutindo muito isso. E, tipo, ter o dinheiro da EJ, além dos custos que a EJ vai ter sempre essa pretensão futura, né, o planejamento futuro, mas sempre reinvestindo nos membros o caixa da empresa, para que não fique somente juntando um montante de dinheiro e a vivência empresarial vá para o lixo, tá ligado?
Uma Pode ir, boa, Lucas. gente. Não só até para reforçar esse ponto aí, gente. É, tipo, a questão das vendas, né? De rifa e tal. As EJs elas passam por vários estágios, né? Eu mesmo já vendi rifa, balinha e tudo mais, mas isso aí no trainee. Era desafio que a gente tinha. Pra gente aprender que o mundo não é fácil. A gente tinha uma meta de fazer R$ 5.000 vendendo balinha. Pô, pera aí. É quase impossível isso, mas não é impossível. A gente conseguiu, mas tenho certeza que muitos de vocês, ou se não vocês, mas pessoas que passaram antes de vocês pelas EJs que foram federadas, tiveram que fazer coisas do tipo vender água na praia, coisas do tipo. E acontece muito, gente. Mas são processos. Ali você está estruturando o primeiro ponto para você conseguir regulamentar a tua J. Mas no momento que você consegue se regulamentar, você já está apto ali a vender seus projetos. Então agora já não tem mais essa necessidade de ficar vendendo balinha, água e tudo mais. Pô, eu posso vender um projeto que eu vou vender 50 águas para conseguir R$ 200. Eu vou vender um projeto e consigo R$ 200. Primeiro ponto, né? E segundo, aonde você viu empresas de mercado vivendo isso? Vamos lá, pô, vamos pegar uma Ambev da vida. Ambev vende água, pô, peguei errado um exemplo. Mas sei lá, vamos pegar uma XP. XP, eles não vão deixar de vender os projetos deles, toda a questão financeira, para ficar vendendo coisas assim, para conseguir as coisas que eles precisam. Não. Eles têm que pensar de forma inteligente. Então, é a mesma coisa que vocês, tá? Que eu peguei um exemplo muito estratosférico, mas é a mesma realidade, são empresas. Vocês têm que entregar aquilo que vocês têm de serviços, que vocês têm qualificação, entendeu? E é isso que, de fato, vai proporcionar o ponto que a Valéria falou. Vivência empresarial, galera. Vivência empresarial é sobre você conseguir, por meio das suas soluções, gerar esse impacto e ter essa vivência empreendedora, né? Você ter esse retorno financeiro, você poder investir isso nos seus membros, você poder ter capacitações e tudo mais, tá? Então, eu concordo muito com o que os meninos trouxeram aí. Então, agora, partindo já para algumas questões mais ligadas a engajamento, os meninos estão dentro das diretorias, a gente está fazendo as reuniões de diagnósticos com os diretores, com os membros, e a gente sempre tem um feedback que algumas vezes eles estão passando por problemas de engajamento. Tem um membro ou outro que não engaja, que a gente tem um monte de gente vindo para a reunião, mas aquela galera não engaja. Aí eu queria saber, como, na sua visão, como engajar um time capaz de alcançar resultados. Sua visão. Vamos lá, Lucas. Primeira coisa, a gente não pode mudar algo dentro de uma EJ se a gente não entende o que está acontecendo, tá? Premissa básica para tudo. Tudo a gente precisa, para a gente fazer algo diferente, a gente precisa entender o que está acontecendo agora. Então, se isso está acontecendo, primeira coisa que vocês têm que se perguntar, por que está acontecendo? E, gente, porque vocês precisam ter dados, sejam eles quantitativos e ou qualitativos. Então, vocês precisam ter clareza total do porquê o membro de vocês está se afastando, porquê o membro de vocês não está participando das reuniões, ou se ele não está ativo, certo? Então, isso é base, velho. Isso é base para tudo, dentro de qualquer organização. Então, entendam profundamente o que é. Façam diagnósticos, galera. E é simples, pô. Eu tendo uma conversa com a Valéria, consigo entender mais o que está acontecendo na PB do que eu ficar olhando num portal os dados. Os dados dizem muito. X, bateu esse faturamento, tarará. Mas quando eu tenho uma conversa com ela, eu consigo entender o que está acontecendo com as pessoas. E lembra, uma empresa é feita de pessoas, pessoal. Tá? A empresa não é feita de números, ela é feita de pessoas. Então, vocês precisam entender o time de vocês. Partindo disso, vem um outro lado. Né? Hoje, como é que está a cultura da minha empresa júnior? Como é que está a cultura? Pô, Vitor, mas trabalhar cultura é algo complexo. Não, gente. Muito do que é passado, que a gente fica vendo, é que as pessoas deixam a cultura complexa. Que eu tenho que fazer coisa, tem que ter tudo isso. Não. Velho, a cultura é basicamente entender quais são os teus valores e como que os seus valores eles são refletidos nos teus membros, né? Se esses membros eles são reflexos dessa cultura, desses valores, do que vocês pregam. Então, eu entendo minhas pessoas e eu tenho que entender também como que elas estão frente à minha empresa. Pô, eu tenho um valor que só supor, que é compromisso com as RGs. Vamos supor, já vi isso. Enfim, compromisso com as RGs. E aí eu vou lá e tem um monte de gente faltando. Pô, a minha cultura está defasada. Já vejo um ponto aí que está totalmente em discordância. E isso vai totalmente de encontro com o engajamento que a gente tem dentro da nossa empresa. Né? Então, esses são pontos mais pragmáticos que a gente tem.
entender a cultura e como que ela é reflexo dos nossos membros, entender como que cada um deles está se sentindo, o que está acontecendo, quais são os dados qualitativos e quantitativos que a gente tem na nossa empresa, tá? E aí, por fim, quando a gente entende isso, é saber ligar o que faz com que o meu membro ele esteja hoje aqui. Por que ele está aqui? Né? Eu me pergunto por que a gente está ruim, eu questiono sobre a questão de como a minha cultura está e também questiono, poxa, o que faz com que o meu membro ele continue aqui? Porque, gente, muitas vezes também, já sendo bem sincero, a gente olha para membros e, não está engajado, tarará, e você tem um gasto energético muito grande com aquela pessoa, mas a real é que muitas vezes, se a gente olhar a fundo, na verdade não é para aquela pessoa estar ali. A gente sabe, o mundo ele é feito de milhões de coisas. Então, tem milhões de coisas para cada uma das pessoas estarem, tem milhões de lugares que também não são para pessoas, para essas pessoas. Tipo, eu sei, meu lugar não é no boliche. Eu sou uma merda no boliche, eu entendo isso claramente. E eu evito jogar boliche, porque eu me estresso. Eu, quando saio com os meus amigos, eles jogam e eu fico sentado. É real, de verdade, é um exemplo claro. Eu sei que boliche não é meu lugar. E é preciso entender que existem pessoas que o lugar delas não vai ser nas suas EJs, vai ser, né, em um outro projeto, em algum outro lugar. E, gente, não olhem isso com um lado maldoso, apenas com um lado de, cara, existe muita coisa e existem pontos que talvez não seja para vocês, não para você em si. Eu acredito que todos vocês que estão aqui devem estar, tá? Então, é preciso ter essa clareza que você saiba também, cara, eu acho que não faz parte você jogar aqui na Valéria e Valéria. Dado tudo que a gente tem vivenciado, todos os pontos, eu vejo que talvez não faça sentido para você estar aqui hoje na JX, né? Então é preciso entender isso também. Até onde é falta de engajamento ou até onde realmente não é para aquela pessoa estar ali naquele momento, entendeu? Pode falar, Lucas. E é até algo assim que algumas vezes liberta a própria pessoa, né? Porque algumas vezes ela está lá naquele processo de que, eu não vou sair, porque se eu sair eu vou ser fraco, não vou sair. Ou a pessoa mesmo não percebe que ela saindo, tá ligado? Se ela não está bem naquele cargo, ela saindo, ela vai talvez exercer um trabalho melhor em alguma outra função. E é Cara, algo que muito. os meninos vão ter que ter, divisão, tipo, é meu amigo, mas infelizmente vai ter que Não, com separar. certeza, Lucas. E eu vou trazer um exemplo, gente, que até eu já pedi autorização até dela para sempre trazer essas questões. Eu tenho uma grande amiga, que ela foi presidente executiva da PB ano passado, né? Sabrina. Foi presidente da PB. E chegou um dado momento da vida dela que a PB não estava mais fazendo sentido para ela. Foi difícil de enxergar, foi difícil de admitir isso. Pô, ela tá liderando o movimento, tá dentro da PB Júnior, né? Presidente da PB Júnior e tudo mais. Então, às vezes, é difícil para a gente mesmo associar essas informações e falar em voz alta, pô, não faz sentido estar aqui. Então, acabou que ela sofreu muito no processo dela de querer estar dentro, mas aquilo já não fazia mais sentido para ela. Até que chegou um dado momento que a gente viu, cara, não tá fazendo sentido realmente, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. E foi um momento que ela saiu da PB Júnior. E ela, toda vez a gente conversa, fica se zoando, e aí ela fala, pô, foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento da minha vida. E, pô, não é errado. Mas ela deixou o cargo que ela estava fazendo, que ela estava na PB Júnior, ela largou o compromisso dela. Não, gente. O compromisso dela, primeiramente, é com ela, a saúde mental dela. Primeiramente isso, com as coisas que fazem sentido na vida dela. Se não estava mais fazendo sentido, beleza, cara. Então, a gente entende. A PB Júnior, ela não vai morrer, ela vai continuar no caminho dela. E você vai continuar o seu também, sem problema. Entendeu? E quando a gente teve a saída dela, não só foi benéfico para ela, quanto jornada, pô, até as minhas conversas com ela melhoraram muito, velho. A carga negativa que a gente tinha antes parecia que tinha sumido. Então, tanto ela viveu um momento muito mais benéfico em si, de forma individual, e a PB também, porque a gente viu que, caramba, a gente não está tendo mais um membro que está infeliz. Agora a gente conseguiu entender o que ele precisava e ele está no caminho certo, entendeu? Tá fazendo agora o que ele gostaria de fazer e, pô, isso melhorou muito a questão de como a gente estava se sentindo também, porque a gente sabia que ela não estava bem, né? Então, é muito esse lado que o Lucas citou, saber entender esses pontos. E, tipo, cara, não é sobre abandonar a empresa júnior, não é sobre abandonar o projeto, não, é sobre saber o que faz sentido naquele momento ou não para você, entendeu? Eu diria que esses pontos, assim, são bem centrais, gente. Então, quando a gente tem todas essas informações em mãos,
trabalhar engajamento, ele vai ter que sempre ter aquela questão de injeção da cultura, a gente tem que injetar muito a cultura, então a motivação dos membros, sobretudo, tem que ser os valores que aquela empresa júnior tem, o que vocês querem, o que vocês sonham em conjunto, e entender também quais são as aspirações dos seus membros, para você entender como que a minha empresa júnior, ela consegue andar de mãos dadas com as aspirações desse membro, com os sonhos deles, né? Tipo, eu tenho um exemplo muito legal que eu gosto de trazer. Em 2020, a Roraima estava reabrindo a federação e eles tinham uma EJ que estava precisando muito de ajuda, né? E aí eu tinha um sonho de poder ajudar aquela galera. Eu sempre tive muito essa pegada de querer ajudar a rede. E eu cheguei e comentei isso com a minha diretoria e o que a diretoria fez? Pô, vamos comprar uma Enet para eles. Caraca, velho, olha isso, mano. Tipo, como é que eu não vou me sentir bem? Eu me senti maravilhoso. Era algo que eu já sonhava, era algo que eu tinha muita preocupação, e minha diretoria simplesmente falou, velho, se eles não podem, a gente vai pagar o Enéas dessa galera. Putz. Então, não é só sobre a gente, enquanto empresário júnior, enquanto membro, a gente tem que viver o sonho da EJ. Não, o sonho tem que ser de nós todos. E a empresa como um todo também, ela tem que abraçar os nossos sonhos, da forma que pode, claro, tá? Então, assim, eu finalizo com isso, a minha fala em si. Se Valéria e Lucas quiserem trazer outros pontos também. Não, tu falou literalmente tudo, entregou tudo. Mas trazendo assim, da vivência que eu tive também, eu acho que Valério passou do comercial. Vitinho, tu passou algum tempo comercial? DJ, passou? Não sei, meu querido. É uma diretoria. Ele é de comercial até hoje, meu filho. Mas é uma diretoria que ela está trabalhando 100% do tempo. 100% do tempo ela está trabalhando, ela tem que estar engajada. E é extremamente difícil a pessoa lidar com, pelo menos a vez que eu tive como diretor, é extremamente difícil a pessoa lidar com desengajamento, porque você acaba trazendo a culpa do desengajamento do membro para você. Você começa a se perguntar, esse membro não está engajado por culpa minha, porque eu não consigo trabalhar com ele. Mas, algumas vezes, é a própria pessoa que não está feliz com o cargo, e foi perfeita a tua fala. Foi muito completa. Continuando na pegada de engajamento, eu queria tratar com sua experiência, o que te motivou a fazer parte do MEG, assim, e como você acha que isso pode ser trabalhado com os membros da EJ. Então, você passou por toda a jornada de desenvolvimento que uma pessoa pode ter dentro do MEG, né? EJ, aí EJ de novo, aí PB, aí depois Brasil. Então, como a pessoa pode lidar com o diretor, se passou pelo cargo de diretor, como eles podem lidar com os membros, que algumas vezes não têm esse sentimento ao MEG. Mas, cara, como eu te falei, o primeiro ponto que me trouxe aí é muito importante, gente. Autoconhecimento é base para tudo. Então é muito importante que vocês se autoconheçam a ponto de saber, pô, por que vocês estão fazendo as escolhas, né? De vocês. Por que vocês estão entrando na empresa júnior? Alguns vão dizer, porque eu quero ter experiências profissionais. Outros, porque eu quero ver o que essa galera tá fazendo, por pura curiosidade. Outros, porque meu amigo foi, eu tô indo junto. E outros, como eu, porque essa galera é doida, tá fazendo um negócio gigante pelo Brasil, eu quero estar junto. Então, são N fatores que podem colocar vocês dentro de um lugar, nesse caso da empresa júnior. Mas a diferença de você estar no lugar e se fazer parte desse lugar é quanto que você se aprofunda naquilo. Então, um dos principais pontos que me motivaram, mais do que ser louco pelo Brasil e tudo mais, ser doido aí, pô, mais do que isso, mano, só ser doido não quer dizer nada. Eu precisava me apegar a questões também mais pragmáticas. O quê? Entender a história. Um dos pontos que me segurou muito, que me fez me sentir paraibano, assim, eu não sou nascido na Paraíba, mas de coração eu me sinto paraibano. Um dos pontos aí, quando eu me apeguei à história da Paraíba e principalmente do MEG. Para caso vocês não saibam, o MEG no Brasil nasceu quase praticamente com a Paraíba. A Brasil Júnior nasceu junto de pessoas que foram empresários júniores da Paraíba. Em 2003, a gente teve nosso primeiro diretor da Brasil Júnior. E a Brasil Júnior nasceu em 2002 para 2003. Então, praticamente a Brasil Júnior nasceu e a PB Júnior estava lá, certo? Vários outros pontos, todos os grandes marcos históricos do Brasil, do MEG do Brasil, a PB estava lá. Eu olhei para isso, caralho, velho, a PB é foda, meu irmão. Então isso me gerou um sentimento de que, caraca, eu tenho que continuar esse legado.
Mano, não importa quem vem no futuro, eu tenho que. A história passou, é uma história gigante, e eu me apeguei muito a essa história. Então, isso foi um fator que me motivou muito. Segundo, foi a questão da cultura, né? Cultura muito focada em você conseguir gerar resultados, e muito de você ter garra, é, o foco em resultado em si. Então, o movimento ele sempre mostrou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito ideológica. E o movimento ele mostrou com clareza o que eu precisava para ser pragmático. Então, isso foi um ponto muito legal que até hoje é uma chama que tem em mim. Ver que várias pessoas estão fazendo várias coisas. E se eu estou fazendo parte disso, eu tenho que, no mínimo, fazer igual ou melhor. Eu não posso descer a régua. E isso é um fator que me motiva muito. Eu espero muito que também possa motivar vocês, porque é só vocês olharem. Caramba, eu estou aqui trabalhando, às vezes estou num dia ruim, mas sei que toda a minha J também está trabalhando, também eles podem estar tendo um dia ruim, mas eles estão fazendo as coisas. Por compromisso, por acreditar no que estão fazendo, por estar ali um ao lado do outro. Então, pô, beleza, eu tô ruim, mas, velho, eu tô fazendo isso não somente por mim, sabe? Então, esses dois pontos, eles me pegam muito, sabe? É, E eu creio que ao passo que vocês se aprofundem, vou dar um exemplo que eu tenho. Um brother meu, ele entrou só porque ele estava curioso mesmo, ele queria saber. Ele veio da Exec, e aí da Exec viviam falando de empresa júnior. Pô, vamos ver o que é isso. Então ele entrou sem pretensão nenhuma. Só que o que mudou a realidade dele dentro foi o quanto que ele se aprofundou e ele se apaixonou por aquilo que ele estava fazendo, entendeu? Então é aquilo, às vezes a gente entra em alguma coisa por uma motivação, mas o que nos faz continuar podem ser outras motivações, né? E é o que acontece normalmente no movimento. Você entra por algo, mas você continua por outra coisa. E essa outra coisa, esse é o ponto X da questão, né? Essa outra coisa é é como que vocês estão se aprofundando dentro do movimento para que essas outras coisas nasçam dentro de vocês, tá? Eu resumiria bem nisso mesmo, galera. Até uma coisa que eu queria falar. Gente, eu tô achando ótimo que é Vitinho falando e Ismael desse jeito. Ai, meu Deus. Mas até acrescentando o que Vitinho falou, isso de você entrar no MED por um motivo e continuar por outro é muito real. Acho que tipo, todo mundo quis fundar a EJ, porque só para Cauã saber, tem muita EJ aqui que realmente está nascendo esse ano, tá? Tem algumas que, por exemplo, a Agrocon, não sei se você já ouviu falar, mas ela já foi federada, e aí agora está passando pelo processo de federação novamente. Mas tem muita EJ aqui que está nascendo do zero. E com certeza vocês quiseram fundar a EJ ou entrar na EJ, como o Vitinho falou, essa galera doida, né, Ismael? Porque vocês queriam se desenvolver profissionalmente. Eu também, quando eu entrei na Project, foi por esse motivo. Eu não entendia direito, praticamente todo mundo da minha turma já foi da EJ, literalmente, isso não é tipo fake news. 90% já participou do MED, eu não entendia, entrei porque eu queria um estágio. Só que eu estou há quase 3 anos no Movimento Empresa Júnior, pode ter certeza que não é por causa do estágio, porque eu já estagio, e ano passado eu sabia que o meu ciclo na EJ já tinha acabado, mas eu não queria sair do MEG. Tanto que muita gente fala, né? Você ainda não superou a dor de ter saído da sua EJ. Não superei mesmo, gente. Mas eu já passei até por isso que Cauã falou, e ele sabe, porque é a pessoa que eu mais converso sobre isso. De tipo, você sentir, será que tá fazendo sentido ainda estar no Movimento Empresa Júnior? Só que sempre quando eu penso em sair, eu me lembro do porquê que eu quis continuar, entendeu? E eu acho que vocês também têm que levar muito isso. Gente, a gente trabalha voluntariamente, tá? E a gente passa por muita coisa do Movimento Empresa Júnior, muito estresse, muitos problemas, mas o que eu mais aprendi estando no MEG é sobre lidar com pessoas. E eu vivi uma situação ano passado na Project que me fez, cara, o MEG é tudo para mim realmente, porque quando você entrega um projeto para o cliente, ele fala para você que você realizou o meu sonho, aí você, não, eu estou aqui para isso, entendeu? Você não está só impactando as pessoas que estão ao seu redor, mas está impactando o ecossistema. E, tipo, vocês que estão aqui hoje também vão fazer isso, também vão passar por isso. Cara, pode ser que daqui a 2 anos vocês estejam na BJ, sabe? Então, pensem dessa forma. Não é uma coisa impossível, é muito possível. O Vitinho passou por isso. O Lucas hoje, acho que você é a primeira pessoa, né, Lucas, da Pórtico que está na federação. Segunda, Gabi, no ano passado. Gabi, verdade, DDR. Mas esse pode ser o futuro de vocês, entendeu? Vocês estão participando da fundação de um EJ, vocês vão entregar uma coisa incrível para as próximas pessoas que vão entrar.
Eu agradeço muito às pessoas que fundaram a minha EJ, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Então, pensem dessa forma, sabe? Peguem isso como motivação para vocês continuarem. Eu sei que o processo de federação não é fácil, não passei por processo de federação, mas eu sei que não é, que tem muitos problemas, mas muito obrigada, Cão, por tudo que você está falando, sério mesmo, porque parece que você está falando exatamente o que eu queria que eles escutassem. Mas pode continuar, Lucas. Só um pontinho, Lucas. A presidente do ano passado da Brasil Júnior, ela fundou a EJ dela, tá, gente? Ela veio do interior, fundou a EJ lá na IES, quase abandonada, e chegou na Brasil Júnior e foi a presidente. Então só queria trazer esse relato para vocês, viu? E é o que arrepia a pessoa, assim, de cabo rápido. Mas e o mais louco é que como fica marcado isso, né? Eu falo isso nas reuniões, eu acho, de diagnóstico que eu tive com todo mundo, quando você entrar no ninho, que isso fica muito marcado para a vida da EJ, para o resto da vida. Porque a galera que foi lá e botou a cara a tapa, tá ligado? Para poder federar a EJ, que passou anos e trancos, tipo, com a porta aqui, hoje vendeu água em São João, fez barraca do beijo, o que mais fez? Fez desafio de R$ 1, tirou dinheiro de onde podia para poder pagar os documentos para poder se federar. Então, fica muito marcado. Vocês podem ter certeza, vocês vão ficar muito marcados. Agora, para finalizar, o encontro de hoje está sendo muito massa, mas devido à hora a gente vai fechar com uma pergunta do Thiago Ioro, que é, pronto, tua vivência, Vitinho, como diretor de expansão ano passado. Eu queria saber, na tua visão, o que você acha que é necessário para uma EJ se federar? Ó, eu vou puxar um pouco o biscoito aí para o próprio processo do Ninho, que eu acho ele maravilhoso. Diga-se de passagem, assim, já utilizo ele como uma premissa. O processo em si é um processo muito essencial para que as EJs elas consigam chegar da forma que elas precisam chegar enquanto EJs federadas e fazer o que elas precisam fazer, né? Mas tentando te responder muito mais no lado lúdico, Lucas. Até só para não fugir muito, é o que a EJ precisa para ela Para se federar, para ser federada, na tua né? visão. Vamos lá. Primeiramente, não é sobre o número de pessoas, mas é ter as pessoas que queiram fazer as coisas acontecerem. Independente de só ser você hoje, já teve EJ que só tinha uma pessoa, sim. Independente de você ser o único, mas você tem que ser aquela pessoa que vai ser chama, vai inflar essa EJ para que tudo possa acontecer, né? Então esse é o passo inicial. É sobre ter vontade de fazer acontecer e fazer acontecer. Segundo, gente, eu hoje vejo isso como um ponto muito importante que a gente mesmo se falhou muito em anos anteriores, em fazer com que as EJs elas entendam o papel delas dentro da federação, dentro do movimento como um todo, e entendam onde elas estão se inserindo. E porque é tão importante quando a gente entende onde a gente está inserindo, qual é a cultura daquele ambiente, o que eles vivem, né? E por que eu falo isso? Porque tem muita EJ no Brasil todo que são federadas, mas elas estão desalinhadas com o movimento. Elas são EJs, mas ser uma EJ por ser uma EJ, tudo bem. Mas se você está no movimento, você tem que agregar aquilo que você está vivendo. Você tem que ser resposta justamente àquele movimento, né? Então, não é só sobre você se federar, mas você tem que entender onde você está se inserindo e por que você é importante para aquilo. Por que é importante você estar entendendo aquela cultura e como que você representa ela no dia a dia, sabe? Eu trago esses pontos muito mais porque, em questão de projetos, de vendas, vocês sabem o que vocês precisam, é uma empresa, vocês sabem, eu não preciso ficar reforçando isso. Vocês sabem que vocês precisam ter pessoas, né? As empresas são feitas por pessoas, né? Vocês sabem que vocês precisam ter processos básicos para que faça a operação funcionar dia a dia. Mas isso é o básico, né? O próprio Ninho já trabalha isso com vocês. Mas vocês precisam entender que vocês são as pessoas para fazer isso acontecer, e que se não for vocês, velho, provavelmente não tenham outras agora, nesse estágio que vocês estão vivendo, e que vocês precisam entender que vocês estão em algo muito maior. Um movimento que tem mais de 1.500 empresas, um movimento que tem mais de 25 mil pessoas que trabalham por algo, um movimento que está chegando ali próximo de 300 instituições de ensino superior espalhadas em todo o Brasil. E se vocês estiverem entrando só para ser mais uma, gente, não entrem, tá? Verdade, vou ser bem sincero.
Se não é para vocês entenderem o impacto que vocês podem fazer, a responsabilidade de vocês, cara, não entre, não é o lugar. O movimento de empresas juniores não é o lugar para vocês. Agora, se vocês entendem que vocês têm essa responsabilidade, cara, então mete a cabeça e vai, tá? Sobretudo, sobre todos os processos, sobre todas as questões de ter que vender, de ter que projetar, meta a cabeça e vai. Pô, não consegui federar nesse ninho. Cara, vai ter outro ninho no final do ano, provavelmente. É um processo contínuo, vai ter no outro ano, enfim. Cara, foda-se, sabe? Vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz. E entende que a tua importância nesse ambiente. Eu diria sobre tudo isso, sabe, Lucas? De verdade. Porque olhar para o processo é muito fácil. Você tem ali um roteiro, sabe? Hackeado, vender é uma ciência, projetar é uma ciência. Você tem ali métodos, metodologias, ferramentas. Mas você se colocar como parte disso e se fazer um agente transformador, não tem uma regra, gente. Isso parte de vocês, entendeu? Isso parte de cada um de vocês. Ai, meu Deus do céu, Vitinho, simplesmente um ícone. Gente, mas muito obrigada, Cauã, muito obrigada de verdade por estar aqui hoje, por trazer essas percepções para todo mundo. Eu te mandei mensagem já no privado, porque, sério, você falou tudo que o pessoal precisava ouvir. Algumas pessoas já meio que estavam conversando, né, com a gente sobre realmente como queriam engajar. Acho que hoje eles começaram a entender um pouco sobre. E acho que é isso tudo que vocês têm que trabalhar dentro da EJ de vocês. Principalmente, gente, vocês são as próximas lideranças da Paraíba, sabe? Entendam isso, de verdade. A gente não fala isso por falar, é real. Vocês são a próxima geração do MEG. Então, muito obrigada, Cauã, de verdade. Muito obrigada. Saiba que eu ainda vou te aperrear muito com o Ninho, então fique ciente disso. Mas vamos só tirar uma foto, gente, para finalizar, para postar lá no Carcará no Ninho. Agora, por favor, liguem as câmeras, viu, queridos? Vamos, agora, na régua de federação, agora vai ter quem não ligar a câmera, tá bom? Eu tô falando sério. Não estou Menos 3 pontos, vocês têm que ter 80. Exatamente. Vai, cadê o pessoal ligando a câmera? Enquanto o pessoal liga... Pode falar, enquanto o pessoal liga a câmera, pô, gente... Gustavo, que foi DDR ano passado, ele fundou a EJ dele, lá em 2017 para 2018. Ana Vitória fundou a Ecos, que foi diretora de expansão. Gabi fundou a Pórtico. Gabi veio da fundação da Pórtico. Então, assim, enquanto vocês ligam a câmera, eu tenho um último ponto para falar. Muitas vezes, o maior fogo, a maior intensidade de cultura que a gente consegue ver nas pessoas, na maioria das vezes são de pessoas que vieram desde a fundação da CJ, porque, cara, você criou algo do zero, mano. Então, sintam-se responsáveis também vocês aqui diretamente. Existe um número muito grande de pessoas que estiveram na federação, que estiveram na BJ, e as pessoas que fundaram suas BJs. Por quê? Porque existe algo em comum entre elas. Algo que pode ser em comum, então, também com vocês. E eu não duvido nada que daqui a algum rosto, ano que vem, ou no próximo ano, 2024, a gente possa ter a próxima diretoria da Brasil Júnior, da federação e, consequentemente, da Brasil Júnior. Então, vejam que não só é possível, como é o que acontece. É um padrão que a gente tem no movimento, tá bom? Venham para beber, é tudo de bom. Larissa acabou de entrar, bichinha. Cadê, Larissa? Ismael, pode falar, amigo. Não, é que vocês falaram DDR umas 5 vezes aí, eu não sei o que é. Diretoria de Desenvolvimento. Pronto, Vitor, aproveita e explica as áreas da PB. Boa, vamos lá. A DDR é Diretoria de Desenvolvimento da Rede. É quem trabalha basicamente para desenvolver todas as Jotas, olhando para a questão das metas delas, dos compromissos e tudo mais, fazer a operação rodar. Expansão, como vocês já sabem, é muito pelo lado de conseguir expandir o movimento por base de novas EJs, novas IEs, né? Novas instituições de ensino superior. Presidência executiva é para, cara, é money, né? Granas. Então, é muito conseguir trabalhar produtos que consigam rentabilizar a PB Júnior. Presidência do conselho, que vai ser um ponto depois que vocês vão... Foi minha área, né? Meu cargo. Mas a presidência do conselho é onde a gente basicamente tem a responsabilidade de manter a governança, manter a estratégia, fazer com que tudo tenha que rodar como tem que rodar, né? Por base do conselho da PB Júnior, que são todas as EJs, um representante por EJ, que basicamente elas têm poder sobre tudo na PB. Se algum dia o conselho disser queremos matar a PB Júnior,
o conselho pode matar a PB Júnior. Não vai acontecer, claro. Mas o poder é o órgão máximo, né? A ideia. O conselho PB é o órgão máximo. Exatamente. E aí a gente tem vice-presidência de gente de gestão, que, como vocês já sabem, muito trabalho da gestão e das pessoas, né? Muito lado de estratégia, finanças, e como trabalhar isso paralelamente com o desenvolvimento dos membros. Esqueci alguma coisa, gente? E cultura, né? E cultura, pô, cultura Isso. empreendedora. Cultura empreendedora que DDR e cultura empreendedora andam de mãos dadas, né? Por assim dizer. Cultura empreendedora é muito para você conseguir fomentar o lado empreendedor, né? A formação empreendedora de cada um dos empresários juniores e também levar essa comunicação, toda a comunicação da PB Júnior para toda a rede, né? Basicamente isso. Bem por cima. Assim, falei bem por cima. Né? Exatamente. Inclusive, quando vocês forem federados, vocês vão amar DDR, viu, Ismael? Eu só digo isso. Beleza. Vão ser as pessoas que mais vão falar com vocês. Todo dia lá, falando com você, mandando mensagem assim, ó, bom dia, tudo bom? Como Tá bom, vocês por mim estão? pode ser. Tendo federado, por mim pode ser. Sem problema. Ah, muito bom, muito Obrigado bem. aí, Vitor, para entender. Mas vamos junto. Mas é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo estar aqui hoje, né? Como sempre, só reforçando, puxem o pessoal saindo, nem tirou a foto, meu Deus, vou matar vocês, viu? Mas enfim, puxem a EJ de vocês, principalmente para estar participando dessas máquinas de engajamento. Elas são muito importantes, além dos encontros que a gente faz na semana, tá? Porque isso reforça muito o sentido de estar no MEG. Isso antes da foto Meu Deus do céu. Mas, enfim, vou tirar aqui o print e aí eu vou postar lá no Instagram do Ninho, tá? Todo mundo... Cadê? Vocês não vão ligar a câmera, não é? Vou ter que colocar na régua. Não tem jeito. Vai ter que entrar na régua da federação. Participar da reunião e ligar a câmera. Olha aí, estamos ligando. Jesus. Mulher. A métrica da régua. Ligar a câmera nas reuniões. Exatamente. Inclusive, até uma coisa interessante que o Vitinho falou, né? Sobre a régua da federação. Quem aprova, gente, a régua da federação é o conselho, tá? Antes da gente iniciar o processo do Ninho, a gente apresentou como funcionaria o Ninho totalmente para o conselho e eles deliberaram para que realmente acontecesse da forma como está sendo. Porque a gente Eu me precisa... tremei para ter essa régua, misericórdia. Exatamente. Mas vamos lá, que eu acho que o Vitinho está até cheio de compromisso, né? O BJ. Deixa eu parar de gravar aqui.